Sacerdote do lar, o homem sacerdote do lar. Eu gastei um pouco de tempo para mostrar a vocês a diferença e o peso teológico que eu quero que vocês não levem com esse nome sacerdote. Ok? Mas somos e devemos exercer as funções tal qual, de cuidado, de referência, como sacerdote. Mas a figura pastoral é fundamental. Essa foi a minha ideia primária. Espero ter atingido o objetivo, tá bom? A nossa segunda palestra vai ser sobre a missão de discipular os filhos, de cuidar dos filhos. Uma das críticas que eu faço sobre discipulado é que, primeiro, ela é bíblica. Primeiro, o discipulado é bíblico, mas não para fazer a pessoa a minha imagem e semelhança. Essa é a crítica que eu pego pesado. A maioria das vezes que eu vejo pessoas sendo discipuladores, discipulando, sai igual a Edir Macedo o tempo todo. O mesmo tom de voz, o mesmo jeito, a mesma coisa. Não. Discipulado o quê? O que é discipulado? Passar aquilo que você aprendeu com o discipulador que é Jesus. Não me vem com o que eu acho. Eu acho que não. Está escrito. O discipulado não é aquela pessoa que eu vou fazer a minha imagem e semelhança. Não. Isso é covardia. Isso é manipulação. E eu queria ter já essa reserva, já ter essa ponderação, para a gente não trazer essa ideia para o filho ser a nossa imagem e semelhança, mas mostrar os caminhos, mostrar o que é ético, o que é justo, o que é equilíbrio, e que eles venham a aprender, tá certo? Porém, não esquece isso. Todo o objetivo de sucesso é precedido por uma inúmera repetição de fracassos. E eu não posso dizer que o meu filho, vou usar o exemplo do Vitor, que administra uma das empresas da família lá, que atingiu já o nível, que já aprendeu tudo. Porém, não posso também dizer que eu não vou tratar um boy de 25 anos, 28, como se fosse o Vitinho, quando tinha 8 anos. Ele sempre foi um pouco mais gordinho, gosta de comer um pouco mais que todos na família. Estou sendo bondoso. Rapaz, adivinha o time que ele torce? Rapaz, é um profeta. Sim, aí o Vitor, tínhamos feito uma reforma lá em casa, botei um mármorezinho no banheiro dos meninos, gastei, cara. Era domingo, após o almoço, o sono da beleza, dormindo lá. O que foi isso, Ivaneide? Corremos, Vitor na pia, de mármore em cima. Eu não sei que diacho um menino faz em cima de uma pia. Quebrou a pia. E ele tá lá, no chão já. Quebrou, pai. E o cara... Era mais de 2.500 aquela pia. Foi mais de 2.500. Estou falando de mais de 15 anos. Eu saí. Aí eu voltei, né, Enias? Disse assim para o Vitor. Filho, pensando no que eu vou pagar 2 vezes mais agora que a outra. Disse, filho, olho no olho, disse assim, filho, você vale mais que uma pia. Cara, isso foi do nada que veio. Você vale mais que uma pia. Hoje, o meu filho me abraça e diz, pai, eu sei que eu falo mais que uma pia. Sabe? O que é que ficou na cabeça dele? Tá certo? Que prejuízos nós podemos superar, mas traumas é mais caro. Discipular, eu gostei dessa frase, gostou? Foi inspirado, assim, desceu o espírito no nosso meio. É mais caro. Que possamos ser pessoas que não têm medo de prejuízo, mas não quer causar trauma nos seus filhos. O Gabriel chegou com a S10 arranhada todinha. Ah, foi o motoqueiro. Eu digo, mas no lado esquerdo, meu filho, então foi que houve. Você não viu? Mas no lado esquerdo, meu filho, como foi o motoqueiro? Filho, tamo junto. Faz o seguinte, papai confia em você. Papai sempre vai continuar. Essa é a premissa do discipulado lá em casa, no dia a dia da gente. Boa fé nós não provamos. Boa fé nós não provamos. Nós provamos o que é errado, o que é falso, o que é mentira. Mas boa fé a gente busca. Mas a boa fé nós não buscamos nenhuma prova. Nós acreditamos. É sim, sim, não, não. Filho, papai acredita em você. Papai confia em você. Faça isso. Pai, o cartão, digo, não se preocupe. Faça isso. E a alegria dele, cara, de ver o patrimônio restaurado.
Mas não era o patrimônio, não era a lateral da S10 que estava restaurando. Era a dignidade, o caráter, a figura, a credibilidade dele. Ele pensou que tinha sido sofrida. Isso é que é discipulado. É não querer que os nossos filhos sejam a nossa imagem e semelhança. Você já levou alguma pisa do seu pai porque deu prejuízo? Você já sofreu castigo severo por falta de diálogo? Rapaz, Mauro, eu não posso dizer o nome dos meus irmãos não, é Manu. Cara, tá gravado. Lá em Caruaru, os dois pintos de granja querendo ser galo. Você sabe como é isso dentro de casa, né? E o galo velho, que é o pai, mas sabe que esses meninos vão crescer e vão ter confusão. Eles queriam sobressair. Eles queriam dizer ao pai, ao alfa, ao macho da casa, quem era que ia mandar. E o Mauro, que é presbítero da primeira igreja, não estou dizendo quase nada dele, de Caruaru, gente boa, brigou com o Manu, que era o mais velho. Eu já vi isso na Bíblia, em algum lugar, irmãos mais velhos e mais novos brigando por a bênção. Brigaram. E morávamos numa casa com 3 quartos, e era o quarto da mamãe e do papai, o quarto das meninas e o quarto dos meninos. E eu no quarto deles. O Manu dizia, Romeu, fala com o Mauro que manda aquele casaco que ele pegou do meu guarda-roupa. Eu era um bobo, lá e pra cá. E uma vez eles me haviam de faca. Puxaram até faca, um pro outro. E papai muitas vezes ficou calado. Ou nós discipulamos e exercemos o cuidado com amor, com disciplina, ou dentro da nossa casa vai ter tragédia dentro de quarto que a gente nem está lá. Discipular o sacerdote, o pastor que cuida da casa, ele está ausente, mas mesmo ausente está presente. Porque foi ensinado, foi cultivado. Ou nós cuidamos, ou nós trazemos parâmetro à luz das Escrituras, de não provocar os nossos filhos e não criar neles aquela ideia de que será a minha imagem e semelhança. Não, nossos filhos, projeto de Deus, bênção, você coloca qualquer adjetivo aí, não são nossos no sentido pleno da palavra. Eles se pertencem. São nossos no sentido de ser família, são nossos no sentido de... Mas não são persona, não são pessoas patrimônio. Mas a gente trata muitas vezes assim os filhos como se fosse patrimônio. Como se fosse um patrimônio que a gente vai até sugar o máximo possível. Por isso que alguns querem só uma possibilidade de passar no concurso de gari para sair de casa. Nada contra essa função, mas eu estou usando como uma função nobre, mas que não é sonhada por nós, por nossos filhos. Vamos ser claros nisso aqui. Mas é nobre, ok? Sai de casa não é porque achou um grande amor, é porque faltou um grande amor dentro de casa. Preste atenção nisso. Os nossos filhos traumáticos, que sofrem problema, saem de casa não é porque encontraram um grande amor, é porque faltou um grande amor dentro de casa. O meu e o seu. Porque quando se tem um grande amor, diz assim, eu vou voltar para casa do papai, o que eu mais quero é papai e mamãe, cara. Estou casado. Mas se faltar amor, qualquer besteirinha lá fora atrai eles e eles saem de casa. Como sacerdote, como é que eu posso, como pastor, como é que eu posso trabalhar essa questão? Abra sua Bíblia, por favor. Eu tenho 25 minutos para trabalhar essa temática. Veja aí agora o capítulo 6, por favor, de Efésios. Capítulo 4. Você pode ler comigo? Efésios, capítulo 6, verso 4. Podemos ler uma só voz? Está escrito assim? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Eu vou começar por o verbo criar aí. Criei 10 filhos e todos eram que time? Criei os 10 filhos que eu tive. Para nós, nordestinos, criar a mulher pariu, dei banho, comida, roupa, foi para a escola, fez o jardim na infância, fez o primeiro grau, faculdade, criar para nós, quando a gente usa a expressão assim, 10 filhos criados é nesse sentido. Fiz tudo. Nós temos criado os nossos filhos, nesse sentido, da nossa cultura.
Ou depois a responsabilidade é dele? O termo criar aqui. Quando termina a nossa criação? Juridicamente, eu fico tranquilo em dizer, depois de 18 anos, eu não sou mais responsável pelos meus filhos, juridicamente. Até me lembro aquele texto da Bíblia, quando o rapaz foi curado, era cego, aí teve aquela confusão todinha, aí chegaram na casa dele, chegaram na casa do cego, do ex-cego. Aí perguntaram à mãe, esse seu filho era cego? Era. Saiu daqui ceguinho da gota, não via nada. Não via nenhuma esperança para o Cruzeiro, não via nada. Porém, do nada os olhos abriram. Pergunta a ele que ele já tem uma maior idade, ele já é responsável. Nessa resposta, eu quero explorar, não é a cura, não é o milagre, é nessa resposta, ele já é responsável. Será, juridicamente falando, que um cristão, um pai, agora presbiteriano da nossa igreja, vai dizer, vai chegar essa ideia? Não, ele já é adulto, já responde juridicamente sim. Mas que a gente não íamos ser covarde a ponto de abrir mão de ficar ao lado do nosso filho, porque possivelmente ele possa trazer uma distorção, uma distopia para a nossa casa. Se vocês pegarem quais são os traumas dos revolucionários, está sempre ligado à família. Geralmente, as revoluções, os que abandonaram a tradição e foram oposto, foram antagônicos ao que, de onde eles saíram, é porque faltava, de fato, a vivência, a prática dentro de casa. Dizem que isso é tão comum quanto mais radical eu sou, mais eu produzo o oposto dentro de casa daquilo que eu sou. Por isso, que a nossa fé seja aplanada, baseada em Jesus Cristo, que está nos criando a sua imagem e semelhança para o bem, para o amor. Porque já notaram, se vocês pegarem, por favor, façam um estudo depois, no Google mesmo da vida, e veja, exponencialmente falando, desde os principais pastores nossos, atuais, e os que já passaram, e veja a história familiar, alguns dos filhos que nem pisam na igreja e nem seguem eles. Qual o motivo? O que faltou? Qual o trauma? Eu não vou entrar na questão teológica, não, se são predestinados ou não, se são infra ou supralapsorianos. Não. Isso aí você pesquisa depois. Mas qual o trauma? Não vale nenhum CNPJ ocupar o lugar dos meus filhos. Eles irão errar, nós erraremos. Mas vamos discipular os nossos filhos a serem homens, a enfrentar os problemas de frente e não virar as costas e serem covardes. Posso ouvir um amém? Amém. É isso. Olho no olho, gente boa. Disse aqui o apóstolo, criai os vossos filhos, né? E eles não provoqueis. Evitar a provocação. Evitar essa confusão. Evitar essa dureza de provocar os filhos. Uma das coisas que eu mais gosto de lembrar, eu sou órfão de pai aos 13 anos. Tenho 55, então 55 menos 13, 42, é isso? 42, porque eu não sei qual é a voz do meu pai mais. A gente esquece logo. Uma das coisas primeiro que a gente esquece quando alguém morre, nossa, é a voz. O registro vai ficando... Papai tinha uma oficina, uma lanternagem, lá em Caruaru. Ases do Martelo. Acredite se quiser. Um dos funcionários do papai tornou-se prefeito de Caruaru, chamado José Queiroz. E o filho Queiroz, a família Queiroz, era funcionário do papai lá. Às vezes, olha que doideira. Às vezes, quando eu quero lembrar do papai, eu passo perto de oficinas. Oficinas que ainda usam massa plástica, porque hoje é poliéster. A poliéster não tem o mesmo cheiro da massa plástica. Aí eu paro no meu carro, deixo assim, veja quanto é o orçamento, só para sentir o cheiro da massa plástica. Porque é a coisa mais próxima que eu tenho, afetiva, sensorial, de registro na minha cabeça, é o cheiro da massa plástica pelo papai. Ele me disciplinou, mas também me discipulou, me criou, mas provocava muito a gente. Ele brincava com a gente dizendo assim, Romeuzinho, vá lá na oficina de Antônio, do Feixe de Mola, e pergunte se ele tem pedra de amolar pincel. Eu, inocente, ia lá, assim, Antônio, papai perguntou se eu tenho pedra de amolar pincel. Ele diga a seu pai, eram amigos. Diga a seu pai, enquanto ele não devolver o macaco em pó, eu não empresto a pedra de amolar pincel.
Pai, seu Antônio disse que enquanto o senhor não devolvesse o macaco em pó, ele não vai devolver, não vai emprestar. Aí ele ria. Cresci nesse ambiente de provocações, de brincadeiras, mas nunca de desrespeito. Eu nunca vi papai levantar a mão para mamãe, nem como sugestão. Nunca. Foi uma vez que ele disse assim, não sei se ele fez bem isso comigo e para todos assim, no dia que seu coração se apaixonar por uma mulher, só tenha o coração para ela. Eu me apaixonei com 17 anos, para a mulher, estou com ela até hoje. Meu primeiro beijo, meu primeiro abraço, meu primeiro tudo. Que Deus nunca nos deixe viúva em nome de Jesus, para saber como é. Isso ficou gravado. Criar e não provocar. Nós temos essa ideia fantástica de muitas vezes estar como sacerdote ou discipuladores da casa, dos filhos, para fazer isso. Eu sei da importância da, olho no olho entre bois, eu sei da importância da opinião pública. Embora que o meu mundo, e quem tem essa minha idade mais ou menos sabe que o nosso mundo já está se acabando, né? É outro mundo completamente outro, que a opinião pública não vale muito. É a opinião pública, social, parece que antigamente, o que o povo está falando? Tem até uma música que diz aqui, até um forró que diz, se o povo falar, falar. Nem ligue se o povo falar. Esse meu mundo, seu mundo, nessa idade, que tem meio século de existência, é muito pesado, né? Dizer meio século de existência, nosso mundo está se acabando. A opinião pública não tem mais tanto peso, não impede tantas reflexões. É muito mais a opinião de internet, muito mais de uma rede social. Tanto é que eu fico dizendo assim, por que fulano está triste? Pastor Romeu, eu digo, foi que houve, minha irmã? Fulano me tirou do grupo da igreja. Que grupo? Do WhatsApp. Eu digo, oh, meu Deus do céu, que geração é essa? Mas tem que respeitar, é outro mundo, é outro envolvimento social. Porém, nós não jamais devemos incutir na nossa cabeça a figura de provocar, de desrespeitar. Eu vou me escorar um pouquinho aqui. Eu acho que respeito é bom demais. Se nós respeitarmos os nossos filhos, nós iremos com certeza dormir mais tranquilo. Nasceu a minha filha Sara, lá em Mossoró. Ela não tem culpa disso não, gente. Ela nasceu em Mossoró. Se vocês fossem da região, vocês iam entender um pouco. Ela nasceu no dia 27 de novembro de 95. Nasceu Sara. Saiu da maternidade, foi para casa. E o pastor Anselmo Rodrigues, pastor, hoje ele está em Gravatá, Pernambuco. Já de idade, 80 e poucos anos, Anselmo. O apelido dele é Mansinho. Ele fala tão calmo, tudinho. Eu digo, até o diabo tem dificuldade de tentar Anselmo, que disse, não vou ganhar para ele não, que ele é muito manso. Eu chego na maternidade, ele leva o Ivaneide, fui fazer algumas compras. Depois, quando eu chego, está lá Anselmo com a esposa. E eu chego, assim, feliz da vida, assim, cadê a menina de papai? A belezura de papai? Anselmo, Mansinho, eu nunca vi Anselmo ficar com tanta raiva. Disse assim, Romeu, opa, ou é Deus ou é alguma coisa aí com ele. Romeu, nunca mais faça isso. De chegar em casa, beijar primeiro seu filho, sua filha, e não sua esposa. Por que, Anselmo? Por que, pastor? Reverendo, né, pastor? Por que, reverendo? Porque você só ganha seus filhos, só discipula seus filhos quando tiver sempre com foco vocês dois. Não é apenas o pai, o homem, os dois. Você quer ter respeito dos seus filhos? Mais ainda, beije sua esposa na frente deles. Aí você vai ver ele respeitando mais você. Elogie sua esposa. Não vai fazer tudo de uma só vez hoje, não, porque seu filho pode ir para o hospital, o coração assim, ai, estou morrendo. Eu estou morrendo. O que foi? Papai beijou mamãe. Faz isso. E se você ainda é jovem, faz isso. Começa a fazer. Você vai começando a mostrar respeito. Eu não sei qual a necessidade de termos livros mostrando como se deve comportar-se dentro de casa. Eu digo assim, essa geração de hoje não teve família. Ou, fazer uma pergunta, você mais radical, onde estávamos? O que estávamos fazendo?
para que os nossos filhos tenham hoje necessidade de um manual de como ser homem, de como ser mulher. Onde nós estávamos, porque somos nós que estamos passando conhecimento para eles. Onde nós estávamos e o que estávamos fazendo. Onde estava a igreja? Onde estávamos? Temos um manual de como ser homem, como ser mulher. Onde estávamos? E se eu puxar aqui 2 gerações para trás, eu tenho quase certeza que um dos teus pais era analfabeto, de pai, mãe e parteira. Mamãe, minha bisa era analfabeta, de mãe, era analfabeta, de parteira, de tudo. E criou os filhos. E como diz na nossa região, e nenhum deu para o que não presta. Todos eram de um time que torcia pelo... Todos deram para a gente. Quanto mais título, mais corrupção. Mais negociação do saber. Quanto mais cartas. Vocês já acham que o foco, o rombo social está na classe arenosa? Você acha que a imoralidade é patrocinada, é feita pelas comunidades de negros, quilombolas ou das favelas? Ou eles já são resultados de ausência de dignidade, de respeito, de igreja, de governo? Tive o privilégio de ter alguns mestrados e um doutorado. Os maiores desfalques e escândalos estão em quem mais sabe. Então nós temos muitos títulos no nosso meio, mas pouca execução do que é primário, do olho no olho, do respeito, da dignidade, de não provocar a outra pessoa, respeitar. Cara, eu fiquei doido. Eu fiquei doido quando eu vi a primeira vez dizendo assim, bandido bom é bandido morto. Eu digo assim, na boca de um cristão, bandido bom é bandido aos pés da cruz de Jesus. E nós temos que pregar o evangelho a todo tipo de bandido. Podia ouvir um amém de vocês. Então que evangelho, que graça é essa da gente? Que evangelho é esse? Que eu vou abraçar uma ideologia. Nenhuma ideologia merece sequer ficar palidamente ao lado da cruz. Só a cruz para nós é o motivo de cuidar dos nossos filhos, da nossa casa e da sociedade. Eu fiquei irado quando eu vi muitas vezes instigar em reuniões nossas o desprezo pelo próximo. Senhor, quem é o meu próximo? Todo aquele que necessita. Mas ele é gay, é viadão, é pederasta. Seja qual for a opinião, a opção sexual dele, como cristão, o amarei em Cristo Jesus. Nunca irei patrocinar nenhuma piada, nem jogar pedra e nem ficar calado quando eles forem mortos e apedrejados aqui nas esquinas de Vila Velha. Como igreja, eu vou falar da misericórdia e do amor de Deus em nome de Jesus. Os nossos filhos, vendo isso, talvez estejam sendo discipulados a encarar a vida como realidade. Nós vamos para o céu. Eu vou, não sei você, mas eu vou. Agora não sei se vou entrar. Vou, pastor, é por meio de Jesus Cristo. Também vamos junto, tá bom. Corrigir minha teologia. Eu não sei se os nossos filhos querem esse céu que nós estamos pregando. Eu não sei se os nossos filhos querem esse céu que nós estamos pregando, negociando valores e não pode ser negociados. Meu filho, aconteça o que acontecer, nunca seremos beligerantes. Nunca seremos promovedores de racismo, preconceito. Nunca. Mas, pasmem vocês, no nosso meio há muito preconceito. Num conhecimento como o nosso, a gente tem muito discurso de ódio, de preconceito. Igreja não é lugar de partido. Igreja é lugar da cruz, que parte todos os partidos e deixa todos aos seus pés, em nome de Jesus. Isso é igreja. Que nossos filhos não nos vejam apenas como agente partidário, mas que nos vejam como uma pessoa da polis, uma pessoa envolvida com a cultura, com a arte, com o saber para todos. E que nesse meio de todos possamos ser também um destes que prega a esperança em Jesus Cristo. Mas mesmo que fulano, que caminha comigo desde pequeno na escola, o pai dele é pai de santo, o pai dele é um outro tipo de religião qualquer, baborixá, o que for. O pai dele é a mãe e a mãe é o pai. Mas crescendo junto, mesmo tendo
famílias mosaicas diferentes, estruturas sociais diferentes, mas não deixará de ser meu amigo e ele não deixará de ver em mim o sal e a luz que eu sou para eles em nome de Jesus. Eu não vou convidar, não vou formatar, não vou discipular meus filhos a não serem sal e luz, mas que eles sejam sal e luz dessa terra e que eles joguem dominó, xadrez, joguem futebol, mesmo com pessoa que não professa sua fé, que nem creia em Deus, mas que esteja lá, porque ele será sal e luz. Nós não somos chamados para converter, mas para ser modelos e representantes de Jesus aqui na terra. A obra da salvação pertence a ele, mas a nós, sim, a nós compete o representar. Que possamos ensinar muito bem aos nossos filhos que nós representamos a fé, da misericórdia, do amor e do perdão em nome de Jesus. Posso dizer também? Amém. Isso. Meus queridos, nós não negociaremos nenhum valores bíblicos, permanece. Mas também nós não queremos criar, de novo, cometer o mesmo erro que já foi cometido ao longo da história do mundo ocidental. Mosteiros, cidades cercadas com muros e só entre pessoas iguais. Essa é uma crítica que eu faço e a minha leitura está muito em Durkheim, sobre sociedade líquida agora. Quanto mais condomínio de alto padrão, são muitos dos mesmos iguais naquele padrão. Os muros dividem. As comunicações são diferentes. A estrutura é diferente. Que não haja isso na igreja, gente boa. Caia por terra todos os muros e os nossos filhos não tenham muros. Vejam em nós homens padrões que amam Jesus Cristo e que não quer fazer muros por causa de um social, de um capital. Pelo menos na área espiritual, caia por terra todos os muros que separam as pessoas em nome de Jesus. Possamos, de fato, sermos a massa modeladora de uma sociedade de respeito, de piedade, de misericórdia. Homem, sacerdote do lar, não tem muros para que seus filhos continuem a mostrar Jesus Cristo. Só que um detalhe, olho no olho, gente boa. Você está acordado? Porque tem gente já confiante, ficando com assim, um casaco, esse aí, ou vai ao banheiro e volta logo, acorde. Preste atenção. Preste atenção, preste atenção. Eu quero falar para você. Ou nós vamos e somos com os nossos filhos, ou os nossos filhos não irão. Eu quero dizer isso. Nós não podemos só ensinar, nós temos que ir ao nosso lado, ao lado deles. O método de ensino de Jesus sempre foi esse, gente boa. Veja, acompanhe, vá que eu te vejo. Veja, sim, veja, acompanhe e eu te vejo. É essa a visão, é essa a estrutura que nós temos que ter como discipuladores. Não apenas dizer e vá, é dizer, mas veja como o papai faz, veja como é a nossa postura na igreja, veja como é a nossa postura no nosso dia a dia. Aí você ensinou, aí você vai com ele. Aí depois ele está indo sozinho, você sabe que o seu ensinamento, o seu cuidado vai estar acompanhando. Antes de passar a palavra para o meu irmão, Lindomar Ribeiro. Lindomar Fernandes Ribeiro. Antes de passar para você, Lindomar, a Ivaneide, minha esposa, botou na cabeça que queria dirigir, aprender a dirigir. Professora, ela trabalhava no outro lado da cidade, na Zona Norte, e passava boa parte do tempo na parada, de 30 a 40 minutos para ir e de 30 minutos a 40 para voltar. Ela disse, Romeu, eu quero aprender a dirigir. Eu digo, perfeito. Já pensando quem vai fazer as compras, já pensando quem vai levar as crianças. Eu digo, perfeito, tem todo o meu apoio. Estamos juntos. Aí ela fez autoescola. Deus deu condição de dar um carro de presente a ela. Ela passou no Detran. E eu não fiz outra coisa senão orar ao Senhor, dizendo, Senhor, será que é a tua vontade que ela passe? Ela passou. Na primeira noite que ela dava aula no seminário também, em Natal, ela foi. Eu peguei uma moto, eu tenho, saí de longe. De longe. Eu vai bater, não vai. Então, aí eu voltei de moto para casa. Quando ela chegou, eu disse, meu amor, parabéns. Você dirige muito bem. Eu não bati, eu estava na moto seguindo. Era você! 2, 3 vezes eu fiz isso.
Já faz mais de 15 anos. Ela nunca bateu. Não é que não vai bater. Que dele que eu quis falar? A gente ensina, a gente motiva, a gente acompanha. E depois disso, não tem mais o que fazer. Os nossos filhos vão sair de casa, já saíram de casa. Não tem mais o que fazer para acompanhar. Mas o que foi ensinado, internalizado, talvez seja, talvez não, é a diferença que vamos provocar nele. Irmão Lindomar. Uma sociedade separatista. Nossa sociedade hoje ela é separatista e seletista. E parece que há aí uma tendência a agravar. E as igrejas às vezes têm esvaziado, não sei se por causa disso, essa disputa separatista e seletista. E eu tenho tido assim, sempre uma preocupação de como ajustar isso nos nossos ensinos, nas nossas igrejas, líderes, né? Estão sempre trazendo a palavra e ensino nas igrejas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado, Lindomar Fernandes Ribeiro. Todo o rio desce para onde? Toda a água do rio do Ribeiro vai para o mar. E Fernandes sabe tirar proveito dessa transposição. Vamos lá. Lindomar, que igreja nós estamos falando? Que igreja nós estamos falando? Estive recentemente na Europa, em 4 países, vendo o despertamento católico da juventude católica. Quando formos falar que a Europa está morrendo do cristianismo, que cristianismo? Talvez protestante. Mas o catolicismo está bombando, viu? No Brasil, do mesmo jeito. Não pense que o catolicismo está em decadência no Brasil, ao contrário. Marcos, aí vocês viram a pesquisa que do IBGE, saindo que depois dessas confusões ideológicas que nós fomos levados por alguns, ou porque quisemos ir, a nossa tendência... Gente, quem trabalha com número, como tributarista que sou, a gente já sabe a tendência daqui a 10 anos. Eu sei se é a nossa arrecadação ou não. Se continuar a tendência, o nosso Botafogo não vai ganhar mais nada nos últimos 10 anos. Vamos voltar para cá. A tendência desse nosso movimento, dessa igreja de Santa Severina, é esvaziar-se. Esvaziar-se de influenciadores capazes de equilibrar. Nós estamos enchendo demais sem reflexão. Esse é meu medo. Que a igreja do Senhor Jesus todos sejam livres para pensar em nome dele. E as escrituras sejam a palavra de fé e prática da nossa conduta. É estrambótico. Faz tempo que eu não uso essa palavra, estrambótico. É estrambótico, é dessoante dizer que uma igreja reformada não pode pensar diferente. Porque um dos princípios da igreja reformada é sempre estar se reformando. E só se reforma, sempre se reformando, se pensar diferente. Aquilo que pode ser pensado diferente. Mas nós nunca iremos pensar outro nome para a salvação senão Jesus Cristo. Nós não queremos pensar outro nome que traga paz senão a Trindade Santa. Nós não iremos dizer que jamais a salvação está fora da igreja. É a igreja sempre. Agora, que discurso é esse? Está esvaziando o nosso meio histórico. Talvez escolhas que fizemos, paralela às escrituras, talvez tenham nos causado prejuízo. Em nome de um crescimento. Que Deus avive a nossa igreja em nome de Jesus ainda mais. E que pessoas como vocês possam reproduzir a partir de casa que nós somos tolerantes com amor em Cristo Jesus. Nós nunca iremos descartar o ser humano. Nunca iremos, por isso que eu digo tolerante, nunca iremos descartar o ser humano. Não sei quantos vão a presídios aqui, mas uma vez ao mês eu vou a presídio. Uma vez ao mês eu faço visita. Eu sei o que é um parlamento, o parlar. Você sabe o que é isso, Marcelo? Esse vidrinho aqui, quando a gente chega lá, não tem menos do que 150 muriçocas. A gente fica assim. E sabe quem está lá muitas vezes, aqui eu vou visitar? Filhos nossos. Filhos nossos. Filhos nossos pastores, filhos nossos presbíteros, filhos nossos diáconos, filhos nossos que eu vou visitar. Porque faltou tolerar. Faltou refletir. Faltou sentar e dizer assim, filho, papai nunca vai ter um carro melhor que esse. Nunca. Papai nunca vai te dar isso aqui. Mas uma coisa eu te digo, olha a mão pro teu pai, se tem calo ou não tem. Me diga, alguém veio cobrar alguma coisa de você aqui, sua mãe passou vergonha, você deixou de ter comida aqui. Mas pai, isso era cuscuz com margarina primor, mas tinha que comer, seu peste. Mas para que agora você quis esbanjar
coco, bambu. É uma sociedade, terminou meu tempo. É uma estrutura que tenho que mostrar para ser. Em Cristo nós já somos sem ter. É isso que nós temos que dizer aos nossos filhos. E se tivermos alguma coisa nessa terra, é momentânea, é paliativa, é passageira, a nossa glória está no Senhor para sempre, é lá. Mas que Ele te prospere nessa terra em nome dEle. Porque duas coisas bem diferentes é um crente pobre e um crente rico. Que Ele te dê a graça e a paz. Se Ele não te der a prosperidade nessa terra, viva já como rei, mas sem pré-estabelecer julgamento aos outros. Terminar com esse pensamento. Aonde abundou o pecado? Vamos, não, isso é muito bonito. Vamos dar nome à superabundância do pecado? Tá gravado aí, né? Esses influencers que mostram, eu não posso dizer tudo que eu estou pensando aqui, não pode, não deve, que estão fazendo besteira, cheirando pó, orgias, que são discípulos de Michael Foucault, que é o pansexualista, que influenciou a cabeça que pode fazer sexo com homem, com menino. Todos esses aí que estão presos, condenados, enquadrados. Aonde abundou o pecado? O Evangelho, que liberta, que salva. Eu creio que muitos destes que, como nós já estávamos no pecado, fomos trazidos pelo Evangelho, que possamos fazer isso. Agora, por favor, que haja amor no nosso discurso, que haja amor na nossa fala. E esse amor se chama-se Evangelho. Aí nós vamos encontrar menina que fez a tatuagem na tua filha, que se deitou com a sua filha, que são lésbicas da tua filha, que hoje, pela graça de Deus, por causa da sua firmeza, discipulou seu filho, cuidou do seu filho, ensinou. Aí você diz, ele é filho da aliança, ele voltará à casa do meu Deus. Amém? Agora, deixa de falar isso, deixa de viver isso, que vou terminar com duas canções tristes. Tu vai ouvir a música. Nessa minha casa já teve alegria. Nessa minha casa já teve felicidade. Mas eu dei bobeira. Eu acreditei muito mais no meu intelecto do que na graça de Deus. Eu aproveitei e acreditei muito mais na minha pujança de igreja, de estabilidade social, do que no Evangelho da misericórdia. Você amaldiçoa seu filho, sua filha, dizendo as palavras, dizendo assim, maldito dia que você passou a ser meu filho. Quebre essa palavra hoje de manhã. Resolva essa bronca. Antes que você escute a triste notícia. Não tem mais jeito. Ele morreu. Deixa de matar teu filho dentro de você. Vai lá. Ensina a partir de si que teu filho é o melhor produto que você tem nas suas mãos para essa terra. Amém. E tem jeito. Pastor, o senhor não conhece meu filho. Tem jeito, cara. Não, pastor, não tem mais jeito. Tem jeito, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu queria entender por que vocês andam tantos lugares para falar dessa graça a pessoas que vocês não conhecem. Põe dinheiro do bolso de vocês, pagam passagem, andam e falam para pessoas, tem jeito, e chega na tua casa e você diz que não tem jeito. É você. Falta dar jeito em você. E essa fé tem que salvar a tua casa, em nome de Jesus. Tem jeito. Deixa de cantar essa música, eu nasci assim, eu sou assim. Não, por favor. Pastor, pau que nasce torto, morre torto. Algumas das Minas Gerais dizem, pau que nasce torto, morre torto, e até a fumaça é torta. É muita desgraça, cara. Até a fumaça é torta. Mas só que onde abundou a graça de Deus, as vidas foram corrigidas. Eis aqui um homem, olhando para outros homens que foram corrigidos pela graça de Deus. Éramos tortos, sem vida, sem esperança, e hoje estamos aqui. Deus salve nossa casa, através de nós, para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém? Amém.